Okay, if you could start the video, just play a few minutes of this. That will save a life or relieve suffering. Abortion is an elective surgery of convenience that is rarely performed to save the life of the mother. I wasn't in for all of that abortion. Somebody else was in there with him. But I went in toward the end, and I'd never seen that much blood. I mean, just blood everywhere. And we put her in the recovery room, and she just filled the bed. And we changed the bed a couple of times, and her blood pressure was erratic, and the doctor left. I was really worried about her, and I tried to call him. And her boyfriend kept wanting to go home, and her blood pressure stabilized a little bit, but I just didn't believe she was, it's just like that feeling you have that she's not right. Well, at 10 o'clock, the boyfriend said, look, if there's anything happens, I'll call you immediately. And at 4:30, he called the doctor, and he didn't take the history, and he said put her in a tub of hot water, and when he did, the last little bit of blood in her body ran out. And he called me about 6 and said, she's dead. And he immediately started telling me how he was going to do the cover-up. And somehow it all worked out, and the autopsy didn't show anything, and no charges were filed, and nothing happened. The newspapers didn't call, nobody came. We killed that woman and did abortions the next morning. And many times you'll see a young lady who's been killed by abortion, and on the death certificate you see something like spontaneous gangrene of the ovary or therapeutic misadventure or something like that. The families are so hurt by what's happened and shamed that their daughter had this abortion and died from it or whatever. They don't come forward. You see, abortion makes a doctor almost lawsuit-proof, because the woman is so ashamed that she wanted to get an abortion that even if he butchers her so that she has to have a hysterectomy, they aren't going to say anything to anybody about it, nothing, because they don't want anyone to know. We had one girl, 22 years old, a model, who danced in, jumped up on the table, laughed at the doctor that she didn't wear underwear. She was 22 weeks pregnant. We put her on the table. Now, there's a maneuver called the Hansen's maneuver. Now, the doctor may do it himself, or someone may do it, but I did it for the big baby, 2 of our big baby abortionists. I held the babies, and you say the head's here, the feet are here, the buttocks are here, and you gently push the baby down into the instruments. And the first time this doctor went in, he pulled out omentum. That's the lining to the intestines. He literally perforated her uterus and was pulling her bowel out her uterus with the very first time he went in with the instruments. And the second time he went in, he pulled out her bowel and he pushed it back in. Live baby. Woke the woman up, put her in my car, because it's terrible advertisement to think about having an ambulance in front of an abortion clinic. You just don't want it. So we put her in my car, and we didn't take her to the hospital nearest us. We didn't take her to the hospital that would take the best care of her. We took her across town to a hospital that would help us cover up what we'd done. And this surgeon is taking this girl who has a perfectly complete baby inside her with her bowel pulled out her vagina upstairs to the operating room. 7 doctors operated on that baby, on that girl. They had to do a colostomy to resection her bowel to empty into this bag. They pulled the baby out. He rolled it into the disposable drapes and put it into the incinerator at the hospital. All 7 of those doctors falsified the records. We killed that baby that way. Falsified the records. We told that girl she had an abdominal pregnancy, and she didn't sue us. In Roe, the court made the issue of abortion a decision. I chose that part of the video because it demonstrates that there is no such thing as a safe abortion. Even minor surgeries carry risks, and just like other surgeries, whether appendicitis or any surgery you can think of, they have risk, and abortion has risk. In the United States, women die all the time. Women are hurt all the time by abortions. And this is just the physical aspects
aspecto físico or abortion. There's dos also abortos. mental aspects Existem of it também os that we know aspectos is mentais. widespread. Nós sabemos que From alguns depression, são disseminados, suicide, como, por exemplo, depressão, any suicídio number of things. e várias they don't bond outras with their coisas. children. They Elas lose não their love têm of the children. There's many aspects essa ligação of com seus abortion that filhos. Então, affects existem the muitos women that have aspectos it, do affects their aborto family. que afetam as mulheres e Because suas when a woman is famílias, affected, porque it quando a also mulher is é gonna affect her afetada, family. elas também vão afetar diretamente suas famílias. But before I continue, Mas I antes just de eu wanna say, continuar, eu gostaria you know, you apenas de have a dizer que perfect vocês opportunity têm here uma in Brazil, oportunidade perfeita because you aqui no get to Brasil, debate porque this vocês issue. podem You get to debater put essa the truth questão, out vocês in front podem of the falar people. a In the verdade United para as States, pessoas. we Nos had Estados Unidos, abortion nós imposed on us tivemos by o the aborto courts. sendo So we did imposto not have the debate na nossa that sociedade you have pela now. For justiça. me, Nós não tivemos for este you, that's a debate que great vocês estão tendo opportunity agora. Então, para to mim e para expose the vocês, é uma truth. ótima And the oportunidade truth is para nós that falarmos a abortion verdade. A is verdade bad, é que o aborto é abortion is ruim, dangerous. o aborto é perigoso. Now, this is the Commission on Human Essa é a Rights. Comissão de Direitos The Humanos. prime human right is life. O principal direito one can humano doubt é a vida. Ninguém how, pode if duvidar you disso. support human Então, se rights, você apoia os you direitos be for humanos, abortion? como você pode apoiar também o aborto? If you Se take away você that prime retira right esse of those direito babies, primário and you desses disregard bebês that right, e você then desconsidera este all the direito, rights after então that todos do os not outros matter. direitos não importam. You know, in my point of view, a O que eu government that is acredito willing to, é que um governo que está take away that disposto prime right is a a tyrannical retirar esse direito primário é um governo tirano. Ele está fazendo algo que ele não deveria estar fazendo. Os governos devem proteger os nossos direitos, devem proteger as nossas vidas, não destruí-las. And we also talk about women's E rights. também estamos falando dos direitos das mulheres. 50% desses bebês que são mortos são mulheres, são meninas. Então, como vocês podem estar defendendo os direitos das mulheres e defender os abortos se vocês estão matando bebês que são meninas? You know, I was in Chile Eu recently, estive and no they Chile talked about recentemente e trying to eles estão pass tentando abortion laws in Chile. aprovar leis de aborto no Chile. talk about E coming up to eu Western falei standards. sobre os padrões ocidentais. No passado, antigamente, nós tínhamos sociedades que matavam os bebês, que matavam outros adultos em sacrifícios humanos, e nós olhamos para essas sociedades como sendo realmente erradas. Na verdade, é isso que nós estamos fazendo hoje em dia nos Estados Unidos e em todo o mundo. Nós estamos sacrificando as nossas crianças. Mas por quê? For the most part, for money. A maioria das vezes é por dinheiro, é o dinheiro que importa. So, in Chile, Então, they talk about no elevating Chile, eles themselves falaram up to de Western countries colocar, by elevarem bringing seus abortion in, like níveis, the Western countries have. trazendo But to me, that o doesn't aborto. elevate those Mas countries. para It mim, brings eles não them estarão down elevando to o seu the nível. levels Na that the Western verdade, eles countries estão are at. diminuindo Even in my country, os seus the United padrões, States. mesmo os padrões do meu próprio país, os Estados Unidos. É realmente um padrão baixo, eu diria. Então, é extremamente importante que quando nós estejamos falando de direitos humanos e direitos das mulheres, nós temos que entender que o aborto não deve ser uma opção. Como uma sociedade civilizada, nós devemos cuidar das pessoas que não podem se defender, esses bebês que não podem se defender. Nós temos que cuidar daqueles que não podem se defender. É isso que uma sociedade civilizada faz. Ela não mata as pessoas que não podem se defender, não mata aqueles que não podem cuidar de si mesmos. Now, my film was called Blood O meu Money. filme foi chamado de Blood Money, aborto legalizado. Originalmente, nós chamamos de Holocausto Americano, American Holocaust. Mas à medida que nós fizemos essas entrevistas, nós vimos que essa questão do dinheiro aparecia o tempo todo. E quando começamos o filme, nós não estávamos nem pensando nessa questão do dinheiro. Mas para cada entrevista que nós fazíamos, até com as mulheres que tinham feito um aborto, elas falavam do dinheiro, porque elas eram pressionadas. Elas recebiam a informação de que se elas não fizessem naquele momento, elas iam ter que pagar ainda mais. E à medida que nós investigamos cada vez mais esse aspecto monetário, nós entendemos apoiar as mulheres. Tinha a ver com o dinheiro. Bilhões de dólares são ganhos quando nós matamos essas crianças. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil se vocês permitirem o aborto. Nós recentemente nós vimos algumas pessoas vendendo partes de bebês
Mas nós sabemos, nós nunca tivemos a oportunidade de filmar isso antes, mas agora nós temos um grande escândalo acontecendo, porque mostra que, além de retirar o dinheiro das mulheres para que elas façam um aborto, nós estamos vendo que esses médicos ganham dinheiro com os órgãos dessas crianças, desses fetos. Realmente é muito estranho que nós, no mundo moderno, pensemos que se essa criança é uma inconveniência, vamos apenas jogar ela fora. Da mesma forma que nós jogamos várias coisas fora da nossa sociedade. Nós realmente vivemos uma sociedade descartável. Quando nós temos um carro velho, nós compramos um carro novo. Nós simplesmente jogamos as coisas fora. Por que nós faríamos isso com a vida também? Por que nós jogaríamos fora algo tão importante como a vida? Nós estamos jogando fora as nossas gerações futuras. O mundo ocidental, os países ocidentais estão em declínio e parte disso, parte da razão para esse declínio da população são os abortos. Vocês vão ver a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. Por que vocês querem destruir a sua geração futura? Por que vocês querem destruir as pessoas que vão cuidar de vocês, que vão proteger o seu país? Para mim, isso não faz sentido nenhum. Para mim é impressionante que as pessoas que são a favor do aborto digam o que digam, porque e falem de direitos humanos. Na minha mente, nós é que defendemos os direitos humanos. Nós que acreditamos na vida. A vida é um direito básico, fundamental, primordial em tudo, que vem antes de tudo. Vemos uma civilização que fala de direitos humanos e fala de aborto. Bom, nos Estados Unidos nós temos milhões de crianças que são mortas através do aborto. Então, as famílias nos Estados Unidos, todas são afetadas pelo aborto, de alguma forma. E vocês aqui no Brasil, por que vocês querem se colocar nessa situação? Não faz sentido. O aborto destrói relacionamentos, famílias. Por que é que vocês fariam isso? É isso.